De ontem para hoje, praticamente todos os sites de notícia do país divulgaram isso, uma situação de absoluto constrangimento, até porque as autoridades municipais do Rio de Janeiro proíbem que a pessoa fique na beira de praia, exceção feita para quem vai lá praticar modalidades esportivas individuais. O Renato ficou jogando altinha e desta vez foi convidado pela polícia do Rio de Janeiro a se retirar do local. Vamos falar a verdade, não é isso que estão tentando dizer aí, que pediram para não sentar na areia. Não. A verdade, o fato é esse. O Renato foi convidado a se retirar, tanto é que ele saiu da praia. E não estava também usando proteção, inclusive, ficou no risco aí de tomar uma multa. Eu já me manifestei aqui sobre isso, acho que é uma situação de constrangimento e vou dizer mais hoje. Hoje eu vou dizer o seguinte, que a polícia do Rio de Janeiro fez aquilo, agiu da forma que os dirigentes do Grêmio deveriam ter agido. Lá atrás, em março, na primeira vez que o Renato vai para a beira de praia, lá atrás, os dirigentes do Grêmio tinham que ter pego uma ligação telefônica de 20 segundos e assim, ô Renato, não me prejudica, vamos usar prejudica, não me prejudica, sai disso aí, tu tá em isolamento, em confinamento. Eu queria imaginar o policial, se tivesse alguma intimidade com o Renato, dizendo assim, ô Renato, vai trabalhar, Renato. Tua turma tá lá trabalhando em Porto Alegre, no frio, na neblina, no vento, na chuva, eventualmente. Chega, né? Acabou as férias, acabou a moleza, volta a trabalhar. Pelo menos esta é a minha opinião. César Bagé. A sorte do Renato e de outras pessoas é que a multa é relativamente baixa, ela é de R$107 apenas para a primeira vez que a pessoa vai havendo reincidência. Mas o Renato não gosta de perder dinheiro, viu? Mas R$107 para ele faz diferença. Os R$107 e chegando a 1.050 aproximadamente em caso de reincidência. E 135 pessoas foram multadas no Rio de Janeiro, para acabar com a história de que isso era permitido, que não pode, não era para fazer. Mas a minha bronca não é essa, Meneghetti. Sinceridade, tá? O Renato tá na praia, é só uma consequência, aí ele que se entenda com a Prefeitura do Rio, a Prefeitura do Rio que vai entender isso, é óbvio que pro Grêmio é ruim estar nas manchetes. O problema é o seguinte, se o Renato estivesse, na minha visão, no apartamento dele, estava errado. Porque o conceito, e o Renato provou que ele tinha razão. Quando o Renato diz pro Marcelo Salzano, eu não tenho função, ele tá errado. Quando o Renato diz na ligação para o Marcelo Salzano, eu não vou lá porque eu não tenho o que fazer, ele está errado. Então o erro era o Renato estar no Rio de Janeiro. Se o Renato está trancado no Rio de Janeiro por questão médica, perfeito, tudo bem, estamos preservando uma vida e todo mundo aqui é a favor disso. Mas o Renato não alegou por questão médica, ele disse que não tinha função e ele justamente volta quando supostamente tem função porque começam os treinos com bola. Só que aí, primeiro, o treinador tem que estar do lado do seu grupo. Treinador tem que estar junto, tem que estar na boa e na ruim. Outra, teve treino de finalização, 2 ou 3 pelo menos, que nós tivemos relatos, e o treinador tem que estar lá orientando, bate assim na bola, bate assado, ou faz um posicionamento para lá, o treinador tinha que estar. Então a minha bronca, se o Renato estivesse em casa, só por estar vendo Netflix, guardadinho, bonitinho, tomando chá de maçã, mas não estivesse treinando o grupo dele porque ele não tem função, tá errado, e esse foi o erro. O que me preocupa, me parece que essa é a grande questão nesse momento, é que a atividade do Renato na pandemia, que a gente condenou muito e condena mais uma vez, e ontem talvez tenha sido o quadro do constrangimento, ela traz pro trabalho neste momento muito mais pressão. Porque agora não tem desculpa o Grêmio não render. Se o Grêmio não render, a culpa é única e exclusivamente do Renato. E a gente sabe que no futebol as coisas não são tão matemáticas e tão claras. Então me parece que a forma do Renato, que sai da editoria esportiva, passa para a editoria de entretenimento e termina na editoria policial, traz para o ambiente do Grêmio uma pressão que o Grêmio não precisaria ter nesse momento. Nós sabemos da importância do Grenal, não me parece que existe algo definitivo com relação ao Renato, mas a pressão é diferente do que seria se o Renato não tivesse se preservado, no caso. Bagé. Foi uma troca de constrangimentos, né? O constrangimento antes estava sendo só para a diretoria do Grêmio, que tinha que estar se explicando o tempo inteiro algo que não tem explicação, e dessa vez o constrangimento foi para o Renato. Porque, sabe que os assuntos foram misturados. Porque o fato do Renato não estar acompanhando o Grêmio, sendo que a justificativa era um resguardo de saúde, perfeito. Ele não pode estar acompanhando o Grêmio porque ele precisa ficar em casa. O grande problema é que o Renato não acompanhou o Grêmio, ele não ficou em casa e ele praticamente debochou. Essa é a minha visão. O Renato debochou do torcedor do Grêmio, da direção do Grêmio e de todo mundo aquilo que acredita no Renato. E mais, o Renato deu um tiro no próprio pé, porque a pressão que o Renato traz para ele agora é de um cara que parece que tratou com certo desleixo tudo aquilo que o Grêmio entrega para ele. O Renato, no ano passado, e tem algumas proteções que a gente não consegue entender, quando o Grêmio caiu para o Atlético do Paraná, só para dar um exemplo, o Grêmio tinha feito 2-0 em casa, o Grêmio foi para Curitiba podendo empatar,
e podendo perder por um gol. O Grêmio perdeu por 2 e sabe quem é que foi criticado? O PP, que desperdiçou o pênalti. Ninguém falou no Renato. Ou seja, essa redoma de blindagem que o Renato tem, eu imagino que ela esteja um pouco mais frágil a partir desse episódio. Ficou muito claro que o Renato não veio trabalhar porque não quis. Meneghete, assim, ó, eu penso que é importante esclarecer o seguinte, as redes sociais, elas não são o termômetro do mundo, mas elas te dão uma pressão, tu mede ali para tu tentar entender, tanto que nós já sabemos, por exemplo, o presidente Odoni vazou uma vez que o Cuca ia vir treinar o Grêmio, e vazou propositalmente para sentir a temperatura da torcida. Na época a rede social ainda não era tão grande, aí viu que tinha rejeição e não trouxe o cara. Então isso acontece. Primeiro, é difícil tu quantificar, mas no mínimo uns 75% dos gremistas que eu convivi assim, estão indignados com essa história e não dão moral pro Renato nesse aspecto, César. Não sei se tu concorda com isso. Concordo, até que acho a torcida cansou. Não, a torcida, eu acho curioso isso e acho que é, de certa forma, uma verdade que a gente precisa colocar aqui. Esse episódio do Renato, eu não vi defensor nenhum. Eu não consigo. Eu enxerguei, eu vou discordar. Não enche o saco do Renato, tem mas dois eu vi ou três. alguns na rede social.